Olá, companheiras e companheiros. Neste Hoje na Luta, vamos falar sobre a história de Helen Keller. Ela nasceu no dia 27 de junho de 1880, no Alabama, nos Estados Unidos, e, quando era uma bebezinha de 18 meses, ficou cega e surda. Não se sabe ao certo a causa, mas os indícios dão conta de que pode ter sido por causa de uma doença chamada escarlatina ou até mesmo meningite. Como ela perdeu a visão e a audição desde muito cedo, a infância e a adolescência da Helen foi bastante isolada. Ela conseguia usar apenas alguns sinais para se comunicar com a própria família. Quando a Helen tinha 6 anos, a mãe dela ouviu um relato sobre um caso de educação que tinha dado certo para uma outra mulher surdo-cega e, por conta disso, mandou a Helen e o pai dela buscarem aconselhamento com diversos especialistas em várias cidades dos Estados Unidos. Quando a Helen tinha 20 anos, ela chegou até uma professora chamada Anne Sullivan, que também tinha uma deficiência visual, para que ela pudesse ajudar a Helen a se comunicar melhor. Ela ensinava soletrando palavras através da mão da Helen, o que ajudou com que ela aprendesse o alfabeto na ordem certa, mas mesmo assim ainda existia uma grande dificuldade para que ela conseguisse aprender a ligação entre os objetos e as palavras. Até que um dia, a professora da Helen teve a ideia de soletrar uma palavra enquanto ela sentia algo relacionado àquilo. Ela começou deixando escorrer água nas mãos da Helen, que depois de um tempo compreendeu que aquele conjunto de letras que a professora soletrava em sua mão enquanto a água escorria significava água, e isso foi fundamental para que ela começasse rapidamente a aprender novas palavras e outros tipos de alfabetos, como o manual ou o impresso em relevo, mais ou menos o que a gente conhece como braille. No final das contas, a Helen, mesmo com as dificuldades que tinha nos seus primeiros anos de vida, se formou em filosofia e trabalhou como jornalista. Ela rodou o mundo e passou por vários países, dando palestras, defendendo a implantação de políticas públicas para pessoas com deficiência, e a sua história de vida fez com que ela se tornasse referência em muitos desses lugares, recebendo homenagens com seu nome em escolas e diversas honrarias. Uma outra coisa muito legal da história da Helen Keller é que ela também se tornou uma grande voz nas lutas do povo. Nos Estados Unidos, ela defendeu, em seus artigos, o direito ao voto para mulheres, negros, pobres, os povos nativos, imigrantes e outras minorias sociais que até hoje lutam para ter seus direitos reconhecidos por lá. A Helen se declarava abertamente como socialista. Ela foi membro do Partido Socialista da América e defendeu em seus discursos e artigos diversas causas de apoio à luta dos trabalhadores, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Em um artigo de 1921, ela defendeu abertamente a Rússia soviética. Olha só um trecho do que ela escreveu. Se os trabalhadores apenas usassem um pouco a mente, em vez de deixar que outros pensassem por eles, veriam rapidamente através dos argumentos frágeis dos jornais que leem. Dizem-lhes que a fome na Rússia é causada pelo socialismo marxista e que 4 anos de bolchevismo levaram a Rússia às portas do mundo mendigando por pão. Ora, se isso for verdade, qual é a causa da desnutrição no sul dos Estados Unidos? E qual é a causa do desemprego em toda esta grande e rica terra? Implorar por pão não é incomum nas nações capitalistas. E hoje em dia, ouvimos muito sobre cozinhas de sopa e fila de pão. Esses fenômenos ocorrem mesmo em tempos que os jornais costumam chamar de prósperos. Bom, é claro que essa era a opinião da Helen, mas esse tipo de defesa fez com que os jornais parassem de publicar os seus artigos, que eram muito cobiçados antes dela se declarar socialista e se engajar na luta. Em 1933, houve um episódio na Alemanha nazista de queima de livros e publicações de vários outros autores que fossem críticos ou que desviassem dos padrões impostos pelos nazistas. Nessa leva, alguns textos e publicações da Helen também foram queimados, e quando ela ficou sabendo, escreveu o seguinte:
Se vocês acham que podem matar as ideias, a história não lhes ensinou nada. Os tiranos muitas vezes tentaram fazer isso antes, e as ideias se ergueram com toda a força e os destruíram. Vocês podem queimar meus livros e os livros das maiores mentes da Europa, mas as ideias neles contidas já se infiltraram através de milhões de canais e continuarão a estimular outras mentes. Que as ideias da Ellen e a sua, companheiro ou companheira que constrói uma ocupação e que luta ao lado do povo por uma vida digna, se infiltrem nas mentes de cada vez mais companheiros. MTST, a luta é pra valer.